Agora nós vamos para a nossa aula da disciplina de História. Vocês vão abrir o livro na página 36, onde nós iremos falar sobre a circulação de pessoas e produtos desde o tempo dos tempos antigos, tá? Como será que as pessoas elas conseguiam se deslocar antigamente, né? E quais os tipos de meios que elas usavam, no caso, para chegar a lugares distantes e levar os produtos para se comercializar? Como será? Lembra que nós estudamos os povos sedentários, os grupos nômades, né? No caso, os grupos nômades, até eles se tornar grupo sedentário, né? Povo sedentário. Os grupos eles se deslocavam para fazer as trocas em outros grupos por meio da comunicação. Eles se comunicavam entre si, né? Para eles obter as informações uns dos outros. Por exemplo, as técnicas para fazer algo, como fogo, como cozinhar, como produzir tecidos. Então, eles se comunicavam entre eles para poder trocar as ideias do que eles faziam, certo? No domínio das práticas agrícolas, né, e na questão da domesticação de animais para o consumo, possibilitou o quê? Possibilitou que alguns grupos nômades se fixassem em um determinado lugar por mais tempo. Assim, eles foram se tornando os povos sedentários. Por quê? Porque os grupos nômades, eles não viviam em lugar fixo. Eles se deslocavam de um lugar para o outro. E ali eles iam produzindo seu alimento. Mas com o passar do tempo, né, eles foram plantando a alimentação, a própria alimentação deles. Então, com o passar do tempo, isso foi mudando. Ele se tornou o povo sedentário. Por que ele se tornou o povo sedentário? Porque eles começaram a se fixar em um lugar onde eles iam, em alguma terra, quando eles chegavam, eles plantavam. E ali, quando eles plantavam, né, ali ele começou o quê? A plantar o seu próprio alimento e a domesticar os animais. Então, para eles era mais fácil, ficou mais fácil, se tornou mais fácil e mais simples com relação a essa domesticação de animais e a questão dos produtos, né, da plantação dos produtos. Então, assim ele se tornou o povo sedentário e não mais grupos nômades. Então, agora nós vamos ver a atividade no livro, tá? Vamos lá. Massaru ele foi mostrar ao pai o que havia encontrado sobre produtos nativos de outros países que estavam presentes no Brasil. Akira lembrou-se que muitas flores vendidas por ele também tinham sua origem de outros países. Olha só o que Massaru perguntou. De que maneira produtos nativos de outros lugares chegaram até aqui? Essa história é bem antiga e é resultado da circulação de pessoas pelo mundo. Então, é a questão dos grupos nômades, certo? Eles estavam circulando. O pai de Massaru contou a ele que a circulação de produtos sempre esteve relacionada à história dos grupos humanos, que é o que nós acabamos de falar, o que a tia acabou de falar para vocês. Desde muito antigamente, quando os grupos humanos se tornaram sedentários, sempre que precisavam se mudar para outros lugares, levavam consigo plantas e animais domesticados. Assim, esses produtos foram se espalhando por locais em que antes não eram comuns. Você lembra porque alguns grupos alguns grupos nômades, eles se tornaram sedentários? Né? A tia acabou de falar para vocês com relação à mudança dos grupos nômades para os grupos sedentários, o que foi que ocorreu. Com o tempo, a produção de excedente possibilitou a troca de produtos entre comunidades de diferentes regiões. Além do excedente, outros produtos também passaram a ser trocados. Derivados de animais, ferramentas e objetos produzidos artesanalmente, vestimentas e recursos minerais. Quando ele fala sobre a produção de excedente, ou seja, a produção a mais. Então, tudo que eles tinham a mais, eles faziam a troca entre as comunidades. E o significado de excedente, você lembra? Quanto mais as comunidades ampliavam suas áreas de comércio, maior era o contato com novos produtos, povos e culturas.
A circulação de pessoas e de produtos por diferentes locais do mundo permitiu também a troca de ideias, hábitos e costumes. O consumo de certos alimentos, como pão e algumas práticas de higiene, como o banho, são exemplos de hábitos que foram difundidos com a circulação de produtos e de pessoas. Vamos para a página seguinte, onde nós vamos falar sobre os antigos povos comerciantes. Nós iremos ver aí alguns povos da antiguidade, né? Que eles foram fundamentais para a formação de grandes redes do comércio antigo, né? Eles desenvolveram tecnologias que permitiram o avanço na evolução até os dias de hoje, tá? E, sobretudo, esses povos eles se dedicaram muito ao comércio. Então, vamos lá. Entre eles se destacam os fenícios, os chineses, os povos romanos. Vamos lá. Masaru ficou interessado em conhecer mais os povos que no passado eram grandes comerciantes. Para variar suas leituras, ele aproveitou para ir a Satiko, a uma banca de jornal em busca de revistas sobre o tema. 3. Sobre quais povos você acha que Masaru encontrará informações nas revistas que ganhou de Satiko? Aí ele diz lá, fenícios, chineses e gregos. Qual será a relação deles com o comércio? Vamos ver? Masaru começou a ler nas revistas que ganhou a respeito de alguns povos e como se dedicaram às práticas comerciais. Ele já sabia que ao longo do desenvolvimento das sociedades humanas, cada povo procurava se adaptar suas práticas econômicas por meio do que vivia. Assim, algumas sociedades se especializaram na produção de alimentos e na criação de animais. Outras buscaram sobreviver por meio do comércio de produtos extraídos da própria natureza. E havia ainda aquelas que combinaram agricultura e pastoreio com o comércio. De novidade, Masaru conheceu a história de alguns povos antigos considerados grandes comerciantes de seu tempo. O primeiro deles foram os fenícios. Depois ele leu sobre os chineses e os indianos que se tornaram importantes para o comércio de longa distância. Por fim, ele conheceu os gregos e os romanos. A seguir, saiba um pouco mais sobre esses povos. Então, ele vem falar aí primeiro, né, dos fenícios, tá? Esse povo ele habitava uma faixa estreita de terras próxima ao mar Mediterrâneo, na região onde hoje é o atual Líbano. Como os fenícios estavam próximos ao mar e a qualidade de sua terra não permitia a agricultura em larga escala, o que é que acontecia? Eles se lançaram no comércio marítimo. Entre os produtos comercializados havia madeiras, ferramentas, tecidos, as joias, as armas, o azeite e o vinho. O mar Mediterrâneo foi o principal espaço de comércio dos fenícios, local em que fundaram diversas colônias e entrepostos comerciais. E o que é a colônia? É um povoado ou uma cidade fundada por grupos vindos de uma cidade principal, com o objetivo de fazer o comércio. Na página 38, nós vamos ver sobre os chineses e indianos. Os chineses e os indianos são povos que se desenvolveram no continente asiático. Qual é a sua principal atividade? Ele estava ligado à produção agrícola e à produção de artigos manufaturados, como os tecidos em seda, as joias, cerâmicas e as riquezas minerais. Por meio de movimentos militares para ampliar seus territórios, chineses e indianos criaram caminhos que auxiliaram no comércio com outros povos da Ásia e do Oriente Médio. Então, eles geralmente utilizavam as caravanas de animais para transportar seus produtos até os locais onde seriam comercializados. Então, os produtos deles iam com animais. O meio de transporte que ele usava eram os animais. Página, continuando ainda, né, dos gregos e romanos. Os gregos e os romanos eles são povos que habitaram na região do mar Mediterrâneo. Portanto, a cultura marítima estava presente no cotidiano deles. Os gregos decidiram pelo comércio devido à dificuldade de praticar agricultura em larga escala na região onde vivia. Assim, eles seguiram o modelo dos fenícios. Eles formaram colônias para poder comercializar com os diferentes povos. Por outro lado, o território romano permitia a produção agrícola e a criação de animais, em pequena escala. Dessa forma, o comércio foi iniciado pelos romanos, quando passaram a aumentar seus territórios sobre outros povos. Gregos e romanos expandiram o comércio da Europa até a Ásia e a África.
Página 39. Em conjunto com o professor e os colegas, localizem um mapa das regiões citadas nas fichas dos povos apresentados na Mediterrâneo, China, Líbano, Oriente Médio, Ásia, Índia, África, Itália e Grécia. Esses povos eles influenciaram muito os outros que vieram depois com a diversidade de produtos, técnicas de navegação e formas de fazer o comércio. Então, vocês vão pesquisar no mapa esses lugares aí, tá? Se não conseguir, não tem problema, nós iremos fazer juntos, na nossa aula ao vivo. As rotas comerciais e a fundação de cidades. As revistas que Masaru ganhou traziam alguns mapas que mostravam as principais rotas comerciais de épocas antigas. Masaru quis mostrar ao pai o que ele havia encontrado nas revistas. Esse mapa mostra uma rota comercial. O que são rotas? São caminhos que ligam dois pontos principais, os quais podem estar conectados a outros caminhos e rotas. 5. Para você, qual seria a importância das rotas comerciais? Desde antigamente, as comunidades que viviam do comércio, elas se estabeleceram com caminhos e rotas que ligavam as áreas produtoras a importantes centros comerciais entre postos de comércio e portos. As rotas comerciais elas eram formadas por caminhos terrestres, marítimos e fluviais. Fluvial que é associado ao rio. Número 6. Atualmente, quais são os tipos de caminho por onde transitam pessoas e mercadorias? Eles têm a mesma importância que tiveram no passado, então, onde é que transita? É terrestre, é carro, é aéreo, que é o avião? Então, vocês vão colocar aí, ok? Ao longo das rotas surgiram diversas cidades que se beneficiavam do trânsito de mercadorias que por ali passavam. Essas cidades abrigavam mercados, espaços para o descanso de animais e de pessoas e forças militares para proteger os mercadores que chegavam a determinado povoado. As cidades que surgiram em razão das rotas comerciais tinham seu desenvolvimento associado ao maior ou menor trânsito de produtos. Tá? Vamos para a página 40, onde a tia tem um trabalho para vocês, tá? Vocês vão fazer esse trabalho e vão entregar a tia na próxima segunda-feira, tá? Hoje são 3 de agosto, vocês vão entregar no dia 10 de agosto, ok? Você faz história, Rota da Seda. Em uma das revistas que ganhou, Masaru encontrou um mapa mostrando a antiga rota comercial, conhecida como a Rota da Seda. Ele ficou impressionado com o tamanho dessa rota e os lugares por onde ela passava, porém não havia muitas informações sobre ela, muitas informações além dessas, desculpa. Masaru então procurou outras fontes de informação para saber mais sobre a história dessa importante rota de comércio. Então vocês estão vendo aí a Rota da Seda, né? A linha vermelha indica o caminho terrestre e a linha azul o caminho marítimo, certo? Ajude a Masaru com a pesquisa sobre a Rota da Seda. Para isso, utilize o roteiro a seguir e depois organize um pequeno texto em seu caderno com as informações que você encontrou. Nome da rota comercial, quando foi criada e até quando foi utilizada, quais pontos ele ligava, por quais lugares do mundo ela passava, quais povos utilizaram a rota, quais produtos circulavam por ela, qual era a importância da Rota da Seda para o comércio mundial. Essa antiga rota de comércio continua a ser utilizada por muito tempo e por diferentes povos. Então, esse trabalhinho aí, lembrando, vocês vão fazer no caderno de história e ele é para ser entregue no dia 10. Vocês vão fazer, tirar foto, postar lá no nosso grupo para que a tia possa avaliar, certo? É um trabalho um complemento para a nota de história, ok? A tia vai encerrando por aqui e espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, a tia está à disposição, certo?